bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 17 do curso do Zero ao Trader Financiado. No assunto de hoje, vamos falar de análise técnica essencial, que nada mais é que o estudo do comportamento do preço de um ativo com base no passado, né? O objetivo é prever movimentos futuros no mercado através da análise do comportamento do preço ali no gráfico em dias anteriores, meses, semanas, beleza? E temos uma teoria aí de Charles Dow de que tudo está refletido no gráfico. Então, quem é grafista dispensa, né, notícias e analisam tudo, faz toda a sua análise de mercado com base no que está no gráfico, porque segundo Charles Dow, todas as informações já estão disponíveis e refletidas no gráfico. Se você pegar o gráfico de qualquer ativo ali durante a pandemia em 2020, vai perceber, né, uma grande movimentação de baixa ali, vários candles vermelhos e fortes. O cenário de pandemia ficou refletido no gráfico. Mas lembrando que é uma análise passada, né? Já foi para entender o comportamento do mercado no dia ou tentar precificar o que vai acontecer, nós utilizamos os fundamentos macroeconômicos. A análise técnica busca entender o mercado com base no passado, não à toa eu deixei para uma das últimas aulas aqui para falar no curso, porque é importante entender essa técnica que muitos traders utilizam para operar, beleza? Então, segundo Charles Dow, que foi um jornalista, né, cofundador da Dow Jones Company e do índice Dow Jones, que existe até hoje lá nos Estados Unidos. Segundo ele, né, a primeira teoria é que o preço já desconta tudo, né, tudo que está acontecendo de notícia, né, eventos geopolíticos, etc. O mercado se move em tendências, existe uma tendência que é primária e mais longa, né, de longo prazo. Dentro dessa tendência primária, o mercado também oscila, né, em movimentos de baixa e de alta, ou de alta e de baixa, formando fundos de topos mais altos ou mais baixos. Uma tendência secundária de médio prazo, e tem a tendência terciária, que fica dentro da tendência secundária, é uma oscilação de preço ali no curto prazo. Então, um trader que é considerado buy hold, um investidor, né, que segura um papel ao longo dos anos, acaba aguentando toda essa oscilação no meio do caminho, mas está posicionado numa tendência primária, uma gestão de risco de acordo com esse tipo de tendência, né? Por aí vai. E também existem 3 fases na tendência, que é a fase de acumulação, de participação e de distribuição, né? São fases ali que o movimento dos preços se acumulam, depois dispara para alguma direção. Os índices devem se confirmar entre si, é a teoria da correlação, né? O índice S&P subindo junto com o Nasdaq, índices da Europa, indica um cenário de risk on, né? O mercado está tomando ativos de bolsa. Então, a correlação, né? Vários ativos com correlações diretas, né, parecidas, subindo junto, confirma um movimento. Assim como também um cenário de aversão a risco vai fazer com que o ouro suba, petróleo, dólar e as bolsas caiam, beleza? E o volume também confirma a tendência, um volume muito forte, né, num movimento de alta, confirma que tem bastante fluxo para uma direção. E a tendência persiste até que sinais claros de reversão ocorram. Então, essas são as teorias de Charles Dow, um jornalista que viveu ali na década de 80, né? 1851 a 1902, bastante tempo aí, mais de 130 anos. E aí, temos algumas figuras para exemplificar essa tendência, segundo Charles Dow. Temos aqui uma tendência primária, mais longa, né? Dentro dessa primária, temos uma secundária aqui, que pega boa parte do movimento aqui da primária. Tem uma correção, que é considerada uma tendência de curto prazo, que terciária, e volta a subir, e assim vai se formando uma tendência dentro da outra. E tendências de alta, ela forma topos e fundos mais baixos, né? O mercado dá uma pernada, corrige,
rompe o topo anterior e assim por diante. Ao contrário, se interpreta uma tendência de baixa, rompendo fundos, né, cada vez mais baixos, topos cada vez mais baixos também. E uma tendência lateral, ela não forma não rompe topos e fundos. E se romper, rompe e logo falha, né? Tem dois exemplos aqui embaixo, né? Ou ela fica simétrica assim, né? Não rompe o topo, ou faz um rompimento que logo é vencido e volta para o fundo. Esse é o pior tipo de movimento para quem, né, tá sempre buscando tendência com viés no mercado, que rompe um fundo, vende, aí o mercado volta, estopa, aí o mercado agora vai formar uma tendência de alta, aí compra topo, aí estopa porque o preço volta, e esses são os movimentos laterais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é bom estar ligado, né, no que está acontecendo, no contexto, indicadores econômicos que podem movimentar o mercado para uma direção, principalmente no intraday. Agora o conceito de suportes e resistências, né? O mercado forma um suporte, né? Quando forma um fundo, e ele é testado algumas vezes, já caracteriza um suporte. A mesma coisa na parte superior, com uma resistência. Quando uma resistência é rompida, na volta ela se torna um suporte, tá vendo? Foi testado aqui 2 vezes. E lá em cima formou um topo duplo, já indicando que ali é uma resistência. Na terceira vez rompeu e assim por diante. Esse é o conceito de suporte e resistência. Assim que também um suporte vira resistência, né, quando há um rompimento de baixa. E os suportes e resistências podem também aparecer no mercado na forma de canais, né? O mercado está numa tendência aqui de queda, mas faz correções profundas, né? Só que nunca superior ao topo anterior, né? No caso, uma tendência de baixa. E ele vai, né, testando suportes paralelos e resistências também. A mesma coisa no movimento de alta aqui nessa figura. Beleza? Então, esses são os tipos de tendências formadas por canais. Agora vamos entender como que se interpreta o candlestick, que é uma vela japonesa, né? Quando o mercado está se movimentando, ele vai formando as velas, né? Você pode determinar ali no gráfico que tipo de tempo gráfico as velas vão se formar. Por exemplo, 5 minutos, 15 minutos, diário, semanal. E como que se interpreta um candle? No caso de um candle de alta, ele vai abrir, né? Vamos supor que aqui seja um candle de 5 minutos. Ele abre e começa a contar um tempo, né? E toda a movimentação desse preço vai sendo formada aqui no candle. Vamos supor que o mercado esteja subindo. Ele vai ficando verdinho, né? Se ele volta para mínima e volta a subir, ele forma um pavio, indicando que aqui foi a mínima que ocorreu nos 5 minutos de candle. Aí ele volta a subir, subir, e quando der os 5 minutos, ele vai fechar. Mas porque ele subiu até essa máxima aqui, né, todo verdinho, e deram uma empurrada aqui, uma venda, acabou fechando. Aí ele fecha dessa maneira aqui. A parte superior quando acabou 5 minutos, né? Com fechamento. A parte desse pavio aqui indica até onde o preço chegou, mas acabou dando uma devolvida. Aqui é a máxima. E aqui embaixo a mínima. Foi um preço que chegou, mas foi revertido. Então é assim que se interpreta um candle. A mesma coisa para um candle de baixa. Se ele abre e começa a cair o preço, ele vai ficar na coloração vermelha e vai fazer as marcações de fechamento, máximo e mínimo, de acordo com o movimento do preço. Beleza? E aqui temos um exemplo de um gráfico de candles intradiário. Cada barrinha dessa representa 5 minutos.
Então, candles que ficaram mais esticados, quer dizer que houve, né, uma venda expressiva aqui no caso. E aqui demonstra mais uma consolidação, né, do preço. Ocorreu alguma coisa que motivou o mercado a formar candles de força aqui fortes, né? E derrubaram aqui o preço. Já aqui é um gráfico de candles, mas no tempo gráfico diário. Cada barra dessa representa um dia. Então ficou bem consolidado aqui durante o período de abril. Esse é um gráfico do euro. Aqui teve 2 dias fortes, né? O mercado terminou quase que na máxima, abriu aqui o candle, subiu, deu uma devolvida no final do dia com uma correção e fechou. Então a máxima aqui em cima, nesse pavio, o fechamento aqui. No dia seguinte já abriu também subindo, chegou até aqui verdinho, deu uma bela de uma corrigida e fechou aqui. Por isso que a máxima ficou lá em cima. Então é assim que se interpreta um candle, né? No gráfico diário ou outros tempos gráficos também. Aqui, bastante movimentação curta, né? Sem muita motivação, no final de abril. E aqui temos um gráfico semanal, que é bem de longo prazo mesmo, que demonstra que no mês de março o euro teve um dia bastante forte aqui, compraram. Deve ter acontecido algum evento econômico aí de Donald Trump, por exemplo. E aí, as 4 semanas, cada gráfico, cada candle desse aqui representa uma semana inteira. Aqui mostrou um típico candle de reversão, que nós vamos ver aí mais na frente nos slides, que é a estrela cadente, pode indicar que esse movimento vai se reverter. Beleza? Então, vamos começar a analisar as figuras gráficas. Os candles de reversão mais conhecidos são o martelo ou hammer. Ele tem um corpo pequeno com uma sombra inferior longa, ou seja, esse candle chegou a ficar vermelho, né? Abriu aqui, chegou a ficar vermelho até aqui, igual a esse, mais ou menos. E o mercado comprou, passou a abertura dele, então ele se tornou pavio, essa parte, e ele ficou verde, né? Um corpo pequeno, demonstrando que houve uma força compradora engolindo os vendedores, e aí a tendência é que o mercado volte a ser comprador dessa maneira aqui, ó. Ele é um típico candle de reversão, só que essas figuras gráficas, né, têm um maior peso num tempo gráfico maior, num diário, num gráfico de 1 hora, se for um intraday, né? Do lado da venda, temos um enforcado, estilo um martelo também, só que ele aparece, né, no topo, corpo pequeno também. Houve um movimento aqui de venda, mas os compradores levaram até o fechamento aqui em cima. Tudo isso indica uma perda de força dos compradores, né? E geralmente os próximos candles geram uma reversão. Pode gerar uma reversão. A estrela cadente, que apareceu lá no gráfico que eu mostrei, no caso o pavio é na parte superior, né? Tipo um martelo invertido. O candle ficou verde até aqui em cima e os vendedores bateram até formar um pavio e ficar vermelho. Corpo pequeno, cauda longa. Tá mudando. Tem 2 slides iguais. E também tem os dojis, né? Os dojis são velas neutras, que indica uma consolidação. Tem que tomar muito cuidado, pode indicar falta de volume, dependendo do horário. Mas em alguns momentos ele pode indicar uma reversão de tendência. O mercado está numa força, numa direção, de repente começa a formar doji, não tem mais interesse numa venda, por exemplo, aí surgem compradores aí fazendo um movimento corretivo. Mas não dá para se esperar um movimento muito longo disso. Tem que tomar muito cuidado.
O engolfo, que é bem característico, os vendedores, por exemplo, estão batendo no preço, de repente surge um candle forte do lado contrário, chamado engolfo. Por que engolfo? Porque ele engole o anterior, ele é maior que o anterior, indicando mais força. Mesma coisa para o lado da venda. Tem o tal da estrela da manhã, que é um doji, né? Característico. Pode aparecer embaixo, né? Quando é estrela da manhã, e estrela da noite, quando é no lado da venda. E os outros indicadores da análise técnica, que são bastante utilizados, inclusive eu utilizo no meu gráfico, são as médias móveis, que rastreiam a direção da tendência, né? Formando uma espécie de suporte maleável. E ela se baseia no fechamento dos candles para formar uma média dos últimos 20 candles, 50 candles, você define. E normalmente se utiliza aí uma média rápida e uma lenta. A rápida, quando cruza a média lenta, indica uma reversão de tendência. Pode se confirmar aí se o preço continuar acima. E as médias mais utilizadas são de 8, 20, 50 e 200 períodos. Outro indicador famoso e muito utilizado pelos grafistas a retração de Fibonacci, né? As retrações de Fibonacci, que é quando o mercado dá uma primeira pernada, corrige, depois impulsiona, faz uma expansão, e as correções mais comuns são de 38,2%, 50% e 61%. Existe aqui uma imagem para exemplificar: o mercado deu uma pernada, traçou-se a retração de Fibonacci aqui no topo da pernada, corrigiu aqui para a região de 61, 50, chegou até 38%, né? Até vazou um pouco e voltou a estourar a máxima, chegando lá aos 127%. As projeções de 127 e 161% são acima, né, do último topo, indicando que vai acontecer um rompimento. Tudo, né, casa, né, rompimento de topo, confirmando uma tendência, com retração de Fibonacci. Você vai aí fazendo todo o seu estudo técnico para projetar o mercado com base no passado. Mas se você colocar dados macroeconômicos junto, aí não tem vez para você. No sentido de que você torna mais assertivo os seus trades. As bandas de Bollinger também é um tipo de média móvel, mas que trabalha com 3 linhas, uma média móvel central e 2 médias móveis que calcula 2 desvios padrões para cima e 2 desvios padrões para baixo. As bandas de Bollinger são bem parecidas com a minha técnica de distribuição normal, que eu utilizo no meu dia a dia, mas eu utilizo a média dos últimos 22 pregões para traçar lá meus alvos com base na distribuição normal, nos percentis, né, nos quartis. Então aqui é bem parecido. O que acontece? Quando o mercado está se movimentando, as bandas de Bollinger traçam em projeções tanto no fundo como no topo, com base na média dos últimos 20 candles, por exemplo. Então veja, quando o preço estava aqui, ele já estava traçando mais ou menos um ponto no topo. E o mercado foi buscar lá, ó, bateu e já voltou. Ou seja, quem fez um trade nesse movimento aqui com base em banda de Bollinger teve sucesso. O ideal é colocar um stop no tamanho da banda, né? Aqui na parte superior, aqui no caso foi na mosca. E um alvo pode ser na média móvel, ou até no fundo, ou uma parcial aqui na média móvel, tentar levar o resto até o fundo. Então é uma operacional que dá para trabalhar com bandas de Bollinger. Dá uma olhada aí nos gráficos. Índice de força relativa é um indicador que você plota abaixo do gráfico e ele varia de 0 a 100, né? Quanto mais próximo de 100, quer dizer que o mercado está sobrecomprado, e quanto mais próximo de 0, quer dizer que o mercado está sobrevendido. Então tem uma imagem aqui do lado. A leitura mais clássica é quando está acima dos 70, né? Quer dizer que o mercado já está comprando muito caro um ativo. Tem que tomar cuidado quando está acima
para não tomar uma invertida. E a mesma coisa na venda, quando está abaixo de 30 aqui, quer dizer que o mercado está muito sobrevendido e pode acontecer aqueles candles lá, né? Aqueles candles de reversão, um martelo, um engolfo. Então tem que tomar cuidado de vender topo e comprar fundo quando o índice de força relativa está indicando uma sobrecompra ou uma sobrevenda. Beleza? Então, a análise técnica nada mais é que um retrovisor do mercado financeiro. Ela estuda movimentos passados, né? Como o preço se comportou. Mas para tomar decisões conscientes sobre o futuro, é fundamental compreender o contexto macroeconômico, os principais indicadores, né, que eu falei em aulas anteriores, para interpretar como eles vão influenciar a política monetária dos bancos centrais, principalmente o mercado americano, né, o Fed, os indicadores de inflação, se vier muito acima do esperado, pode indicar uma política monetária mais restritiva por parte do Fed. Isso faz com que como eu disse, faz com que ativos de risco, né, ações caiam. E você somando, né, esse conhecimento de contexto que eu já venho falando ao longo das 16 aulas aí do curso, com esses estudos de análise técnica, você vai se tornar um trader aí muito completo, sabendo estudar o gráfico, né, e respeitando quem opera por essa escola, e unindo o fluxo também. Aí você vai se tornar um trader invencível aí no mercado, desde que também o mindset esteja alinhado, né? Aquela aula de mindset que nós falamos dos gatilhos que podem acabar aí com o seu dia por excesso de confiança, não querer perder, são sentimentos humanos que acabam fugindo da técnica e fazendo com que você não avance no mercado. Beleza? Essa aula foi super produtiva, gostei bastante aqui de apresentar esses indicadores para vocês. Se tem algum indicador que você gosta, deixa aí nos comentários para agregar o conhecimento da aula. Vou ficando por aqui. Deixa um like para ajudar o meu canal a crescer. Compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!